está avançando isso, no estudo do nosso livro, né? No capítulo 5, onde a gente está falando sobre a tonalidade do corpo físico, né? Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Só um minutinho. Isto. Então, vamos lá. Né? Então, só mais eu sempre gosto de fazer esse resgate aqui, porque é importante para a gente sintonizar, né, em que ponto a gente está aí dos nossos estudos. Lembrando que a gente tem as gravações dos capítulos anteriores, né, para caso alguém ainda não tenha tido a oportunidade de assistir, né, ao vivo, então a gente está fazendo essas gravações. Lembrando que a gente utiliza outras literaturas de apoio, tá? É muito importante a gente usar essas obras de referência, né? Tanto para endossar como para enriquecer esses conhecimentos, né? E a gente está aqui, né, no capítulo 5, falando sobre a tonalidade vibratória do corpo físico. Então, uma coisa que fica bem marcante, né, pessoal, no estudo, e veio trazer esses esclarecimentos de passos e radiações, a ideia da gente estar entendendo um pouco mais, né, sobre a complexidade de quem nós somos, né? No sentido da energia, no sentido da matéria, no sentido do magnetismo, né? Da gente entender que nós somos energia pura, né? E a gente tem condições de conduzir essa energia, né, que está sobre a nossa posse, né, e de direcionar. E saber o quão é importante, né, como está ligada a questão da nossa mente, né, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente alimenta, né, a nossa cabeça, né, o nosso cérebro, e como isso vai direcionar tanto os nossos esforços, né, para o bem ou para o mal, né, para o nosso benefício ou para o nosso malefício, né. E no capítulo 5, a gente fala sobre essa questão dessa tonalidade vibratória, né? Tudo a ver com a frequência, com a maneira com aquilo que a gente está sintonizado. No nosso último encontro, a gente fez um adendo, né, sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, onde a gente fala, né, sobre principalmente os trabalhos, né, que são desenvolvidos, sobre o psicoscópio, que é um aparelho, né, que tem condições de enxergar em que vibração estamos, né, em que sintonia estamos, e como isso pode colaborar para os trabalhos, para um grupo, né? Então, se a gente se imaginar como grupo, né, como equipe nesse trabalho tão importante de caridade, quanto mais energia tivermos condições de somar, né, dentro de uma mesma frequência, a gente pode ter certeza que mais irmãos a gente vai estar tendo condições de ajudar, né? Se a gente tem, às vezes, alguém que não está na mesma sintonia, imagina o desgaste que existe, né, para que a gente possa anular essa frequência ruim, e isso aí poderia estar sendo utilizado para mais um trabalho de caridade, né? Então, aí vem da nossa consciência, né, desse nosso despertar, para saber como é que a gente está conduzindo tudo isso. Então, no livro falo sobre essa etapa. E dando continuidade aqui, a gente tem que lembrar, né, que assim como acontece no nosso corpo, né, a gente está falando aí desse micro-universo, que somos cada um de nós, né, totalmente únicos, totalmente diferentes um do outro, né, é como se a gente fosse realmente um universo em miniatura, né, e é até interessante que existem vários estudos onde a gente pode perceber muitas similaridades, né, de partes do nosso corpo, desse nosso micro-universo, com aquilo que a gente observa na natureza, né, com outros padrões que a gente encontra até no universo, né, na parte dos astros. Então, é bem interessante essa similaridade, né, e assim também acontece no macrocosmo, né, nesse conjunto universal da criação, onde a gente tem o quê? Que cada corpo celeste também possui sua tonalidade própria,
né? Que está, né, relacionada a essa formação total global do sistema que ele pertence. Então, se a gente lembrar, né, que tudo é energia, né, que tudo é uma composição química, né, toda essa sintonia, né, ela combina com aquilo que está sendo, com a frequência que está vibrando, né? Então, acontece no nosso corpo, né, direcionado pelos nossos pensamentos, né, pela maneira como nós estamos aí nessa frequência ou mais baixa ou mais alta, né? E no universo isso também se repete. Então, na criação de Deus, a gente vai ter que tudo é som, é luz, cor e movimento, porque isso são mecanismos de manifestação, né, dessa energia, né? Tanto na questão dos sons, né? A gente já falou um pouco aqui, né, sobre essa questão de como é que a música interfere na nossa frequência vibracional. Estamos falando agora sobre as tonalidades, sabemos também da questão do movimento. Então, tudo isso resulta de inúmeras transformações que a todo instante vão acontecer, tanto na questão do nosso espírito, da nossa energia e da nossa matéria. E olha como isso é importante, né? Se a gente for analisar aí a maneira como nós conduzimos, cada um de nós, a nossa jornada, né? Regada aí pelo livre-arbítrio, pela nossa capacidade até mesmo de melhorar ou diminuir a nossa trajetória, né? Às vezes todos nós passamos por vários percalços, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. E a gente pode ter esse caminho facilitado ou não, dependendo da maneira como a gente vai conduzir. Então, isso tudo é dinâmico, né? Então, da mesma maneira, a gente tem... Por que é importante lembrar desse dinamismo? Para a gente lembrar que, deu uma erradinha aqui, eu também tenho condições de consertar, né? De ainda fazer algo por essa jornada, por essa caminhada, né? Essa busca por se tornar melhor. Então, por que a gente está fazendo esse recorte? Existem, né? Se a gente está falando de vibração, a gente vai bater um pouquinho nessa tecla, porque são nesses momentos onde a gente às vezes fraqueja, né? Às vezes a gente até lembra, nossa, a gente peca assim, em alguns detalhes assim tão simples, né? A gente esquece ainda, somos um pouco fracos, temos a nossa fé ainda um pouco não tão forte como deveria ser, né? E quando a gente acontece, se a gente te lembrar, né? Se a gente está falando de frequência, de vibração, a ideia é que a gente sempre busque estar bem, né? Conduzir os nossos passos sempre no trabalho do bem. Não é aquela coisa de, agora eu vou ser bom só nas próximas 2 horas. Escolher momentos para a gente poder exercer esse tipo de condição. Não. A ideia é que quando você fala assim, eu estou mudando, quero me melhorar e daquele patamar sempre tá melhor, né? Então, ainda existem algumas pessoas que entendem o espiritismo apenas nesse espaço físico do centro espírita, né? Então, hoje, vamos supor, né? Hoje é o dia de ir ao centro, então hoje é o dia que tudo vai conspirar para que seja bom. Esse dia eu preciso ser bom. Poderíamos dizer, sim, que nesse dia eu tenho que ser ainda melhor, né? Mas esquece de fazer essas aplicações para o dia a dia, na família, no comportamento num determinado lugar, no trabalho, enfim. Não agem em outras esferas como se pertencesse a esse núcleo, né? Então, o que é a nossa maior preocupação que a gente tem que ter, né, nesse entendimento? De que o compromisso educativo, que é quando a gente se propõe a se melhorar, né, de ser regenerativo, né? Ontem a gente escutou uma palestra belíssima falando sobre isso, sobre essa nossa intenção, né, na proposta da reencarnação, de avançar nesse caminho, né, é de justamente ser em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer lugar, lá em vermelho, um agente de influências positivas, né, de transformação e de melhoria do ambiente. Então, imaginemos, né, que a gente, tipo assim, onde eu for, que quem estiver lá,
ou tudo que acontecer de lá eu possa contribuir com algo bom, né? Eu justamente não ser aquela, às vezes, aquela pessoa que chega e que muda para pior. Não, que eu seja esse agente de mudança, né? Que eu seja esse representante do que Jesus espera que a gente fosse, né? De trazer uma palavra de alegria, de trazer um sorriso, de às vezes mudar a frequência da conversa, né? Porque a gente vai ser contraposto a isso o tempo inteiro, né? A gente sabe de todas as dificuldades, os desafios que todos temos. Então, a gente tem condições de ser esse agente que traz as influências positivas. É um teste, mais um teste, né? É mais uma espécie de provinha que nos é colocada para saber se nós estamos mesmo nesse exercício dessa boa vibração, né? Então, é de mudar o assunto, de trazer uma boa nova, enfim, de trazer uma proposta mais positiva, né? E essa tonalidade individual, né, corresponde a determinada tensão vibratória que se modifica, né? Então, a gente tá sujeito aí às mudanças do ambiente, né, em que a gente está inserido, né? Então, ela pode se modificar com os excessos, com os vícios, com desenfreios passionais. Então, quer dizer, às vezes nem depende de mim, né? É do próprio ambiente ou de alguma influência que eu possa estar sofrendo, né? E todas essas alterações, elas podem ser bruscas ou lentas. Então, quer dizer, elas podem aparecer de repente ou já vir há muito tempo nos consumindo, né, nesse período, um período maior. E podem ser da mesma maneira, né, ter efeitos imediatos ou remotos, né, produzindo moléstias agudas ou crônicas. Então, tudo vai depender, né, da condição, né, daqui a pouco ainda a gente já vai falar sobre coisas que a gente necessariamente precisa passar, porque faz parte, né, do nosso desenvolvimento, mas o ponto mais importante aqui é lembrar que sempre a gente vai precisar estar atento ao orar e vigiar, né? É a hora que a gente tem que começar, né? Não ter a maldade, mas ter essa perspectiva de analisar de que maneira aquilo ali está me influenciando, né? Como é que eu posso sair daquilo ali da maneira mais rápida, né? Porque nós estaremos suscetíveis a qualquer uma dessas influências, e a partir daí fazendo as pequenas correções, como se fosse um GPSzinho, a alteração de rota, né? Se me jogou para um caminho que não é o melhor, eu já repensar rapidinho e já recalcular essa minha rota, né? Porque é aí que a gente vai utilizar a tranquilidade, né? Os exercícios que a gente já aprendeu de respiração para a gente poder ter tempo até para poder raciocinar, né? Então, quando a gente prepara o nosso corpo, né, para a gente ter essa tranquilidade, até para definir o caminho a ser tomado, a gente vê que a gente vai ter uma melhor percepção daquilo que nos acontece, né? Então, a gente vai fazer vários retornos em várias coisas que a gente já falou no estudo, né? Do sono adequado, de uma alimentação mais moderada, né? Tudo aquilo que pode impedir, tirar do nosso caminho, tudo aquilo que possa impedir esse equilíbrio que é necessário, né? Então, é a gente se adaptar para aquilo que vai nos acontecendo, né? Então, esse desequilíbrio vibratório interno, ele desajusta também o indivíduo em relação ao ambiente exterior e vai causar as perturbações mais ou menos sérias, que às vezes se tornam mesmo incompreensíveis, né? Então, às vezes a gente acaba refletindo para os outros ou em qualquer ambiente que a gente esteja, as influências que a gente acaba por estar sendo, por estar recebendo, né? Então, no nosso comportamento, na maneira como a gente age, né? Então, tudo pode ser reflexo daquilo que está me incorrendo de maneira interior, né? Então, é aquele momento que a gente para, raciocina e tenta, como eu expliquei, fazer como se fosse um recalcular essa rota, né? E quando a gente se refere ao tratamento dos passes, né, que é o objetivo principal do livro,
ele vai visar principalmente o quê? Promover o reajustamento do equilíbrio interno e externo. Então, é um auxílio, né? Por isso que é um trabalho tão bonito de ter essa capacidade de realizar, né? Porque ele vai provocar no organismo todas as reações que são necessárias de acordo com as leis da natureza, sem violências ou sem forçamentos. Então, vai ser aquela coisa natural, como o próprio nome traz, né? Então, essa saúde vai resultar, né, da sintonia vibratória entre órgãos e sistemas internos do organismo, bem como deste com o meio ambiente, pelo jogo ininterrupto de absorções e eliminações, condensações e dispersões de energia vital. Quer dizer, é sair aquilo que não está legal, né, retirar, dispersar e condensar ali apenas aquilo que é salutar, né, aquilo que vai colaborar para esse equilíbrio, né, essa troca de energia. É igual o nosso organismo já naturalmente tenta, né, de alguma forma orgânica, já realizar. Então, olha que maravilha, né? Nós já temos essa energia, né, aí no nosso universo. Então, a gente precisa desse mecanismo para canalizar e condensar para que essa troca seja realizada e a gente possa obter, né, essas possibilidades de cura e de melhoria. E um adendo aqui, uma observação importante, que eu já tinha até falado no início, existem alguns momentos que a gente vai ter aquelas moléstias compulsórias, né? Aqueles desafios e percalços que necessariamente, vez ou outra, nós teremos que passar, né? Dado ao nosso processo de resgates, né? Os nossos processos de pagamento dos nossos débitos, né? Então, em casos necessários, né, de resgates kármicos, alguns desequilíbrios serão inevitáveis, né? E de maneira muito comum, a interferência de agentes do plano invisível isso vai acontecer e nenhum tratamento vai produzir outro efeito além do que ligeiras e provisórias atenuações, né? Então, isso aí é o que já estaria dentro do percurso. Mas eu ainda faria uma observação, né? A gente falou desde o início que a gente tem a possibilidade de melhorar esse caminho, né? Quando, às vezes, pode ser que você tinha, às vezes, uma prova muito maior para poder passar, né? Às vezes teria que sofrer ou padecer de algo de uma maneira muito mais grave, mas isso é atenuado pelo seu comportamento, pela maneira como você lida com a situação, né? Se vê com a proposta de você aprender alguma coisa e você consegue esse aprendizado, então, até isso daí, né, tá sujeito a esse dinamismo, quer dizer, a gente pode ter aí, né, alguma coisa melhorada ou não, baseada na maneira como a gente recebe toda essa situação. E aí, a gente já estudou o ser humano como esse organismo celular dinâmico, né? Acho que aqui, para fechar o capítulo de hoje, a ideia do dinamismo, né, da possibilidade a nossa capacidade de interferir, principalmente de maneira positiva, é o foco, né, desse fechamento. Então, nós somos uma unidade vibratória, né, que vai absorver e que vai emitir radiações bem diferentes, né? Sejam elas físicas, né, através do calor, do magnetismo e da luz, e psíquicas, né? Como as ondas vitais, essenciais, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos, né? Então, tudo isso vai agir e reagir também sobre outros seres, né? Se a gente interfere, se a gente reage no ambiente onde a gente está, então isso também se propaga para este meio, né? Sejam para as coisas, para as pessoas, para qualquer ser e influencia, né, em sua vontade, nos seus sentimentos, pensamentos e atos. Então, olha a nossa responsabilidade daquilo em que nós estamos vibrando, né? Então, a nossa capacidade de também influenciar aqueles que estão ao nosso redor.
Então, se a gente parar para pensar, né? Eu estou influenciando bem ou mal? Né? É sempre a nossa reflexão interna que a gente precisa fazer. E tudo se reflete nessa radiação tonal, quer dizer, dessa tonalidade, na nossa aura individual, criando a atmosfera boa ou má, atrativa ou repulsiva. Então, é o tipo da coisa que nós não vamos conseguir esconder, né? Imaginemos aí aqueles que têm a condição de enxergar a aura, né? De enxergar essa tonalidade. Então, às vezes a pessoa está ali da boca para fora falando uma coisa, mas o que é que realmente está emanando de energia dessa pessoa, né? O que ela está trazendo dentro desse coração? Que está batendo e está vibrando. Que tipo de energia é esse? Então, não tem como a gente esconder, né? Então, as afinidades vibratórias é que vão regular esse intercâmbio de dar e receber nesse plano invisível e vão conduzir, né, tudo aquilo que for força e fluido. E é essencial para isso que a gente tenha o quê? Uma aura limpa e pura, para só se atrair e emitir coisas boas e elevadas. Então, a aura é nossa, e é da nossa responsabilidade saber que energia e que tonalidade ela tem, né? Então, tudo dentro do nosso livre-arbítrio e da nosso desejo de fazer o bem, né? Para com os demais. Então, aqui, né, uma ilustração para a gente poder pensar que nós somos como rádios, né? Nós sintonizamos frequências, nós temos a capacidade de receber e temos a capacidade também de sermos emissores. Então, ele vai sintonizar uma faixa de frequência e vai decodificar a mensagem. Então, é a nossa preocupação, né? De saber o que é que nós estamos a todo momento emitindo e o que é que a gente está ouvindo, né? O que é que a gente está dando valor e a gente está colocando como principal dentro dos nossos comportamentos, né? Porque refletimos aquilo que no meio em que estamos inseridos, né? Aquilo que nos é ensinado, aquilo que eu estou dando realmente o valor, os ouvidos, né? Para daí eu reproduzir de acordo com o meu entendimento. Tudo bem? Então, é assim que a gente fecha, né, o nosso capítulo. Então, o desejo para hoje é que a gente sejamos bons nessa sintonia, né? Buscar sintonizar somente aquilo que é bom, aquilo que é positivo, para direcionar os nossos pensamentos, porque a gente está influenciando os demais, né? Então, que sejamos somente esse mensageiro das boas novas, né? Daquilo que é alegre, daquilo que é positivo, né? Porque eu acho que as coisas boas, elas são em maior quantidade que as coisas ruins. Só que a gente vem dando muito ouvido apenas para aquilo que é ruim, né? Então a gente precisa inverter um pouco aí essa ordem de como a gente está priorizando os nossos pensamentos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Aí a gente vai encerrar aqui, né, o nosso capítulo 5. A nossa próxima aula, a gente vai entrar no capítulo 6, que fala sobre os medicamentos e os processos de cura. Então, eu vou fazer a prece para a gente encerrar, tá, gente, a noite de hoje. Então, queremos, primeiramente, agradecer ao bondoso Jesus pela oportunidade do estudo, de estarmos aqui reunidos nesse propósito maior, e também agradecer aos bondosos mensageiros de luz, nossos irmãos, que estão sempre conosco nessa jornada de amor, e queremos pedir por todos que estão aqui presentes, que todo mundo tenha a capacidade de absorver os ensinamentos, de buscar esse conhecimento, que sabemos que será muito importante para o projeto de cada um. Queremos também que esteja a olhar por todos os nossos irmãos que não puderem estar presentes, olha por todos os lares aqui representados, e que possamos ter sempre essa firmeza de propósito nessa continuidade desse trabalho de amor. Somos mais uma vez gratos por tudo, e nas vibrações dessa prece encerramos os estudos da noite.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, pessoal, pela presença.